E aí, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês e dar algumas dicas de como você pode estudar cálculos previdenciários, se aprofundar na matéria para que eventualmente você possa fazer os seus próprios cálculos, oferecer eles aos seus clientes ou até a outros colegas, tá bom? Eu fiz uma live recentemente na faculdade do Legale. Essa live está salva no YouTube dele, se vocês quiserem conferir. E eu falei muito sobre a revisão da vida toda. E surgiram várias dúvidas de qual livro você tem que ler para se aprofundar na matéria, aonde você procura as informações. Então eu resolvi gravar esse vídeo para dar uma direção para vocês de como vocês podem estudar cálculos previdenciários. E a primeira coisa, por óbvio, é determinar certinho em qual matéria você quer se aprofundar. Por quê? No direito, a gente vai ter o previdenciário, o trabalhista, o cível, o tributário, áreas mais específicas como o bancário, e aí você vai ficar pendente de muita informação para poder fazer alguma coisa. E no caso dos cálculos, é a mesma coisa. Eu vou falar de previdenciário aqui para vocês, mas vocês podem aplicar a mesma ideia dependendo da área que vocês querem trabalhar. Só vai mudar onde vocês vão encontrar essas informações. No previdenciário, a primeira coisa que vocês precisam aprender é o básico. É algo que está na lei. Você não tem que já entrar direto nos cálculos, até porque você vai ter muita dificuldade de calcular alguma coisa se você não entender a lógica por trás disso. Então, sim, você tem que se aprofundar nos benefícios previdenciários, você tem que se aprofundar nas leis que regulam toda essa sistemática do INSS, você tem que estar ciente do que é uma IN, de como funciona, como o INSS aplica, você tem que saber as legislações de acordo com o tempo. No direito previdenciário, o tempo determina como algo é feito, calculado ou não. Então você precisa saber as regras do direito previdenciário, as legislações com o tempo e principalmente, por óbvio, a legislação atual. Atualmente a gente tem a emenda constitucional número 103, de 2019, em que você precisa aprender as regras atuais para poder calcular um benefício hoje. Mas você pode pegar, por exemplo, um benefício com direito adquirido em novembro de 2019 e você calcular na regra anterior. Então você também vai precisar saber essa regra de transição de 99, que regula os cálculos, vai precisar conhecer a legislação de 2015, em que permite o afastamento do fator previdenciário. Então não vai dar para você fugir do conhecimento normal que um advogado especialista previdenciário tem que ter. Essa é a maior problemática dos cálculos. Você não consegue fugir da especialidade da área que você escolher. Como advogado, se você quiser fazer esses cálculos, você vai ter que ser especialista na área, ter um conhecimento relativamente grande para ter mais facilidade em calcular. E detalhe, dá para você unir uma coisa com a outra na questão do aprendizado. Conforme você vai aprendendo a calcular, isso facilita muito o entendimento de determinado assunto. Eu, particularmente, tive muita facilidade em aprender algumas teses porque eu estava fazendo os cálculos. Fazer os cálculos te obriga a entrar no eixo daquela revisão, no eixo daquela concessão e entender como funciona certinho toda aquela sistemática. Então, uma coisa vai auxiliar muito a outra, mas não dá para você fazer isso de forma independente. Não vai dar para você aprender só cálculo sem aprender toda a legislação previdenciária. Depois que você aprender todos os benefícios, você vai precisar entender alguns conceitos, como correção monetária, corte de moeda, que são assuntos econômicos. Tem diversos sites na internet que ensinam a fazer isso e eu, inclusive, disponibilizei para o Legale uma planilha de correção monetária. Essa planilha ela pode ser aplicada também para concessões atualmente. Então, caso você seja um aluno do Legale, você pode pegar lá. Se não for, você pode pedir a planilha para a gente que eu disponibilizo ela para vocês também, tá bom? E depois que você entender isso, saber como aplica os consectários, tá certinho ali como fazer um cálculo de um benefício, quiser tentar fazer esse cálculo do benefício, você não pode esquecer da legislação que você tinha que ter estudado no começo. E uma boa direção é achar um livro que te ajude a entender todo esse conceito. Existem vários manuais de cálculo por aí, vários lugares na internet que você pode encontrar, como o próprio Conselho da Justiça Federal tem um manual de orientação para cálculos, mas eu vou indicar aqui o livro Manual de Cálculos Previdenciários, do professor Emerson Costa Lemes. Ele é um livro muito bom para quem quer começar nessa matéria, entender o conceito de correção monetária, entender o conceito de todos os consectários aplicados como fator previdenciário, mínimo divisor, o cálculo da concessão do benefício. No livro mais atualizado dele tem já as regras da reforma, todas as teses revisionais, as que ainda são aplicadas e as que não são.
obstáculos que você encontra na revisão e tabelinhas que vão mostrando para você um exemplo da revisão que ele está falando, sem contar num comparativo entre as legislações. Então, se você pegar ali um benefício por aposentadoria de tempo de contribuição, você vai achar uma tabelinha que demonstra como era calculado em cada uma das legislações. Então, esse é um livro que eu indico para quem quer realmente entrar no assunto. E, por fim, o óbvio, mas a gente sempre tem que lembrar, dedicação. Aprender cálculos previdenciários vai exigir o mesmo de você que se especializar em qualquer matéria. Fazer um cálculo por fazer, você pode fazer num sistema que ele vai ser mais intuitivo e vai te ajudar a fazer esse cálculo. Mas se você quiser aprender mesmo, entrar na tese, fazer isso no Excel, fazer até na mão, se você for um entusiasta, você vai ter mais dificuldade, você vai precisar estudar muito para conseguir chegar em qualquer nível de excelência. Como qualquer outra coisa que você quer fazer em grande escala, numa qualidade muito boa, vai exigir de você. Então eu vou deixar aqui à disposição os nossos contatos, as nossas redes sociais, para você tirar qualquer dúvida com a gente. A gente não está aqui só pela questão da prestação de serviços da BL Calc para os nossos advogados parceiros. A gente está aqui para ensinar também e ajudar vocês a alcançar os objetivos, se esses objetivos forem os cálculos previdenciários ou não, tá certo? Eu estou à disposição de vocês, vocês podem contar com a BL Calc. Fica aqui o meu abraço. Tchau, tchau.